Olá, amados irmãos. Vocês já se encontraram em uma situação de grande medo e angústia? Talvez na sua vida você já passou por um momento assim. Essa era a realidade que os discípulos de Jesus estavam encontrando em um determinado ponto da sua trajetória na caminhada com Cristo. Depois de Cristo ter passado um longo período, durante todo um dia, pregando a uma grande multidão lá no Mar da Galileia, ao fim da tarde, eles, por ordem do Senhor Jesus Cristo, resolveram ingressar em uma viagem para outra margem do lago. E em meio a essa travessia aconteceu algo que eles não esperavam. De repente sobreveio uma grande tempestade, onde os discípulos ficaram aterrados de grande medo. Esse relato se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 4. Evangelho de Marcos, capítulo 4. A partir do versículo 35 ao 41. Assim diz a palavra do Senhor. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: Passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na polpa dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Esse relato é um relato bem singular da trajetória dos discípulos com o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo, no decorrer de todo esses capítulos anteriores, vinha desempenhando o seu ministério, começando por João Batista no capítulo 1, preparando o caminho para a chegada do Messias, logo em seguida o seu batismo, logo depois Jesus Cristo começa a pregar o evangelho do reino, a curar toda sorte de enfermidades e doenças, expulsar demônios. Ele entra lá na sinagoga e ensina como quem tem autoridade. Ele cura um homem com a mão ressequida, e diante desse capítulo 4 ele ensina as multidões, primeiramente mostrando a parábola do semeador, a semente que o semeador estava semeando, que era o evangelho. As sementes que caíram em boa terra frutificaram, outras foram sufocadas pelos espinhos, outras não cresceram por causa do sol, outras o maligno veio e arrebatou a semente do coração dessas pessoas. No entanto, o Senhor Jesus Cristo, ele, diante de todo aquele discurso que ele ensina as pessoas lá às margens do Mar da Galileia, do Lago de Genezaré, que também é chamado, esse lago, que na verdade na Bíblia aparece em outras partes como mar, mas de fato é um lago de água doce, e fica bem abaixo do nível do mar, nas terras de Israel, de Jerusalém, ali perto. Então, nas imediações de Cafarnaum. Então esse lago era um meio de sobrevivência de muitas pessoas que moravam ali, principalmente de moradores em Cafarnaum, por ser um lago que proporcionaria a pesca. E aqui, nessa ocasião, Jesus ensinando essas multidões às margens desse lago, ele se afasta um pouco dentro de um barco e ensina as multidões que ficam assentadas à margem do lago do Mar da Galileia. E de lá ele ensinava a essas pessoas.
esses discípulos que o procuravam. Mas aqui, meus irmãos, eu quero abordar 4 realidades nesse texto que nos levam a ter paz na soberania e no cuidado de Deus, sabendo que Jesus, o Filho de Deus, tem poder para nos dar a perfeita paz diante das tempestades da vida, né? Sabendo que o próprio Jesus Cristo, o nosso Deus perfeito, o Filho de Deus, ele tem poder para nos dar paz diante das tempestades da vida. E a primeira realidade abordada aqui no nosso texto é que uma tempestade, mesmo diante da obediência. O Senhor Jesus Cristo, no versículo 35, ele, depois de ter passado tanto tempo ensinando aquele povo acerca do Evangelho do Reino, ele direciona os seus discípulos a fazer algo através da sua palavra. E ele diz: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus, versículo 35, passemos para outra margem. Então, ele dá uma ordem para os seus discípulos para que passem para outra margem do lago. O lago, o Mar da Galileia, o Lago de Genezaré, também conhecido como Lago de Genezaré, Mar da Galileia, são referências ao mesmo local. Ele é cercado por grandes montanhas, e essas montanhas, elas, pelos 3 lados do lago, né, ele é cercado, e essas montanhas têm uma tendência muito forte de lançar os seus ventos através das formações rochosas justamente para a região do lago, do Mar da Galileia. E quando isso acontece, causa tempestades. É por isso que no Mar da Galileia é constante esse tipo de tempestade. E aqui, nessa ocasião, eles se encontraram diante de uma tempestade. Jesus deu uma ordem: passemos para o outro lado. Eles obedecem essa ordem, conduzem Jesus, vão com Jesus, não só o barco onde os discípulos estavam, mas outros barcos os seguiam. E diante disso tudo também aconteceu essa grande tempestade. Queridos irmãos, quando nós fazemos a vontade de Deus, isso não quer dizer que a gente vá ficar sem tribulações. Pelo contrário, quando nós buscamos andar piedosamente em Cristo, nós seremos perseguidos. Essa vamos dizer assim, é a promessa que temos como igreja, como povo de Deus. Se você quer viver uma vida piedosa, se você quer viver uma vida ao lado do Senhor Jesus Cristo, fazendo o que agrada ao Senhor, você vai ser perseguido. Então entenda, você está obedecendo a Deus, no entanto, o resultado dessa obediência sincera é essa perseguição do mundo. Se o mundo odiou e odeia o próprio Cristo, o que é que você acha que o mundo vai fazer com você? Você acha que o mundo ele vai entregar um buquê de flores e coisas para você se alegrar? Pelo contrário, o mundo vai lhe perseguir, são as tribulações que nós passamos mesmo diante da obediência. Nós estamos passando por um tempo bem difícil e de grande aflição nos dias atuais. Toda essa questão da pandemia, do coronavírus, esses decretos que só se prolongam dia após dia, esse isolamento social que tanto tem afetado o convívio e o aperfeiçoamento da irmandade de Cristo, isso tem sido pesado para os nossos dias. Chega a causar medo. Por que medo? A gente tem medo, às vezes, até de contrair o vírus, passar para alguém, e assim vai. A gente está rodeado de medo. Às vezes a mídia que promove uma realidade assustadora que às vezes não é o que está sendo de verdade, mas eles promovem isso para ganhar ibope. No entanto, o que nós devemos preservar é a nossa obediência a Deus, mesmo diante das tempestades. As tempestades da vida, elas vão chegar. Os discípulos estavam aqui diante de uma tempestade, como o verso 36 e 37 diz: e eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos
o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Então, mesmo diante da obediência à palavra de Cristo, eles se encontraram diante dessa tempestade, dessa tribulação. Os ventos soprando com mais e mais força, as ondas batendo contra o barco, enchendo o barco de água, e um barco que tinha pessoas ali, diversas pessoas, várias pessoas no mesmo barco, eles iriam se encontrar em uma situação bem difícil porque o barco ia afundar. A extensão do lago era grande, não era uma extensão pequena. Poderia ser que eles estivessem basicamente no meio do lago, talvez sem esperança nenhuma. Mas o que nos leva a entender melhor esses fatos da palavra de Deus diante do que os discípulos estão enfrentando é que mesmo diante da obediência a Deus passaremos por tempestades. As tempestades da vida sempre estão aí. E pode vir de locais que você nem imagina. Às vezes as tempestades da vida vêm dos próprios familiares, do próprio esposo, da própria esposa. Às vezes você acaba descobrindo a infidelidade do seu esposo ou da sua esposa e isso parece um temporal horrível, onde estava tudo tranquilo, mas agora surgiu essa tempestade que tira a sua paz. Mas meu amado irmão, minha amada irmã, se você já é um servo do Senhor Jesus Cristo, se você já entregou a vida ao Senhor Jesus Cristo, reconhecendo Ele como seu Senhor e Salvador, você pode ter certeza que o Senhor Jesus, o Filho de Deus, tem poder para lhe dar paz e paz perfeita diante das tempestades da vida. Meus queridos irmãos, a segunda verdade desse texto aqui, além de que uma tempestade ela pode vir mesmo diante da obediência a Cristo, e a segunda verdade é, embora a tempestade seja aterrorizante, o Senhor Jesus sempre está no controle da situação. A nossa tendência, muitas vezes como homem carnal, é fraquejar. É cair no desespero, confiar mais no que o homem pode fazer, não no que o Senhor Deus pode fazer. E isso é algo terrível, quando nós tiramos o foco da confiança em Deus e colocamos a confiança no homem ou em nós mesmos. Isso é horrível. Mas isso não quer dizer que confiar em Deus é simplesmente colocar o Senhor à prova. Não estamos falando disso, pelo contrário. A Bíblia, a palavra de Deus, nos manda ser prudentes. A Bíblia, a palavra de Deus, também nos manda sermos cautelosos, temer a Deus e agirmos com seriedade diante dele. Não devemos provocar a ira de Deus e nem devemos colocar o nosso Deus à prova. Pelo contrário, embora essa tempestade, os problemas sejam aterrorizantes, né, como a gente tem visto essa pandemia paralisando todo o mundo, todo o globo, as pessoas, embora a gente esteja vendo tudo isso aí, mas embora essa tempestade seja aterrorizante, Jesus sempre está no controle, Ele está no controle da situação. O nosso texto, ele diz, a partir do versículo 38, diz assim a palavra do Senhor: E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles os despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? Essa parte do texto aqui, o verso 38, é um texto muito interessante. Quando nós olhamos para as palavras que a palavra de Deus apresenta, nós encontramos aqui partes específicas de um barco. E a parte específica que ele dá, além do relato de que Jesus estava dormindo em um travesseiro, com auxílio de um travesseiro ali, né? Dormindo na popa do barco, talvez por conta do seu cansaço físico, mostrando que Jesus Cristo também era homem, é homem ainda, e Jesus Cristo, ele se cansava, assim como eu e você, a gente se cansa.
Isso é uma das provas da humanidade de Cristo, evidenciando de fato que Jesus Cristo, além de ser o Filho de Deus, o próprio Deus, como a própria palavra de Deus diz, ele também era homem. O Deus que se fez carne se encarnou, o Verbo que se fez homem, para efetuar um plano de Deus concernente à redenção do homem. O Senhor encarnou para a nossa salvação. E aí, depois de um dia tão cansativo de pregação, de ensino, de andar, ensinando as pessoas, curando e ajudando os enfermos, expulsando demônios, provavelmente ele estava cansado. E isso mostra que, mas Deus não se cansa, mas sim, Jesus Cristo era homem e a sua matéria de carne, assim como eu e você, cansa também e cansou em diversas situações e relatos que a Bíblia nos apresenta. Mas aqui no verso 38 diz: Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. A parte do barco onde Jesus estava é uma parte muito interessante, porque existe a popa e também existe a proa. A proa do barco é a parte frontal, é a parte da frente, é aquele, como a gente pode ver, aquela parte mais bicuda, do barco, onde vai cortando a água. Ali é a proa do barco, é uma parte mais resistente, onde vai quebrando as ondas e o barco vai andando. No entanto, para que a proa ela seja direcionada, precisa da popa. Geralmente, quem está na popa é aquele que vai dirigir o leme, é aquele que vai dar direcionamento ao barco. Quem está na popa é aquele que vai conduzir o leme ou para a esquerda ou para a direita, ou ele vai levantar o leme e tirá-lo para ir em direção nenhuma. Com o auxílio das velas, se for um barco a vela, se for um barco a motor, o direcionamento das hélices do motor, e isso tudo acontece quando a pessoa está na popa, não na proa, na parte da frente. Então Jesus Cristo estava na popa do barco. Apesar de Jesus Cristo estar dormindo, e o local onde ele estava também mostra que ele estava no controle. Ele não estava em qualquer lugar do barco, ele estava na popa, onde o barco é direcionado, onde o leme é colocado para que o barco seja direcionado a um lugar seguro ou à direção correta. Os discípulos naquele momento estavam aterrorizados diante da tempestade, talvez sem entender tudo aquilo que estava acontecendo. E para eles poderia não ser algo novo, passar por uma situação daquele jeito, mas era algo que estava provocando medo neles. Mas o Senhor Jesus Cristo dormia tranquilamente. O Senhor tem controle de toda a situação. O nosso Deus, por mais que muitas vezes nós possamos achar que as coisas estão fora do controle, estão desordenadas, as coisas não têm mais jeito, mas para o nosso Deus está tudo sob controle. Não existe nada novo, não existe nada inédito, porém o nosso Deus está controlando todas as coisas nos mínimos detalhes. Seja eventos da natureza, seja eventos humanos, governos, autoridades, tudo isso é estabelecido de acordo com a soberania de Cristo. Nada disso é estabelecido simplesmente por mérito humano, mas é estabelecido pela soberania de Cristo, pelo seu senhorio, pelo seu poder. Nada é vindo do homem, tudo é vindo de Deus. E os discípulos do Senhor Jesus Cristo aqui, eles não tinham entendido esse fator de confiar, porque a tempestade estava aterrorizando eles naquele momento, mas o Senhor estava no controle da situação. O Senhor era quem estava dirigindo aquele barco. O Senhor Jesus Cristo passou o dia inteiro pregando, ensinando o Evangelho do Reino, e parecia que naquele momento ali os seus discípulos não entendiam que o que eles mais precisavam fazer era depositar sua confiança em Jesus.
O que eles precisariam fazer era depositar confiança no Filho de Deus. Eles foram chamados, como Pedro e André, nos seus barcos, foram chamados pelo Senhor e ali foram. João e Tiago também. Mateus, quando estava lá na coletoria, o Senhor Jesus passa por ele e diz: segue-me. Ele simplesmente deixa tudo e segue ao Senhor Jesus. Mas diante disso tudo, aquele líder que estava conduzindo eles, que tinha chamado e eles tinham ido, será que esse líder, esse grandioso líder, ele não poderia acalmar aquela tempestade? Alguns tinham visto o Senhor Jesus Cristo de uma forma diferente. Eles viram ele expulsar demônios, curar pessoas, porém, numa situação daquelas, eles achavam que ele não tinha controle. Meus amados irmãos, nós caímos nesse erro também de nos enganarmos e acharmos que tudo isso que está acontecendo no mundo está fora do controle de Deus, mas é totalmente diferente do que pensamos. O nosso Deus está no controle de todas as coisas, independentemente da minha perturbação ou não. O meu Deus, ele está no controle do governo, o meu Deus, ele está no controle do coronavírus. Ninguém vai pegar coronavírus se ele não permitir. Esse vírus não vai se alastrar mais do que ele já se alastrou se ele não permitir. E se ele permitir, ele tem um propósito com tudo isso. Não adianta você se encher de medo e se atemorizar diante de uma coisa que está no controle de Deus. Amados irmãos, a tempestade pode causar um grande temor, mas Jesus Cristo, o Filho de Deus, tem poder para nos dar paz diante das tempestades da vida. O Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, tem poder para nos dar paz diante das tempestades da vida. Talvez nesse momento você esteja passando por diversas tempestades. Talvez não seja só a tempestade da pandemia do coronavírus. Talvez não seja só a falta do trabalho, que talvez você foi despedido. Talvez não seja só o isolamento social, mas talvez você tenha enfrentado outros medos na sua vida. Medos esses que lhe aterrorizam, que lhe fazem perder o sono à noite. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, que o Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, ele tem poder para nos dar paz diante das tempestades da vida. Nós vimos aqui que no primeiro aspecto pode existir uma tempestade mesmo diante da obediência. Os discípulos obedeceram à voz de Jesus Cristo e foram para outra margem do lago, mas se depararam com uma grande tempestade. E também vimos que, embora a tempestade seja aterrorizante, o Senhor Jesus está sempre no controle. E a terceira verdade é que o Senhor Jesus, ele se importa conosco. Ele não nos deixa sozinhos no barco, aterrorizados, mas ele se importa conosco. Um dos discípulos chega para o Senhor Jesus Cristo e diz o seguinte: mestre, não te importa que pereçamos? Você não se importa se a gente morrer? Você não se importa se a gente afundar? O barco estava recebendo a água que as ondas estavam batendo e a água estava entrando para dentro, o vento que já estava soprando com muito mais força, aqueles homens lutando, talvez já cansados de tirar a água do barco e não conseguiam diante da tempestade que só se agravava. E aí eles chegam para Jesus Cristo e veem Jesus dormindo de forma tão tranquila, e ele chega para Jesus e ele diz: você não está se importando com o que está acontecendo, você não se importa com a nossa vida. E na verdade, o Senhor Jesus Cristo, ele se importa. O nosso texto, ele diz muito mais da personalidade daqueles homens do que a gente imagina. Eram homens que estavam preocupados com a sua integridade física, eram homens que estavam com medo diante da tempestade, medo do barco afundar e eles terem que ficar à deriva a quilômetros da costa, homens que estavam com medo de perderem a sua vida e não encontrarem o sentido da verdadeira esperança. Eles não tinham entendido o sentido de confiar no Filho de Deus plenamente. Mas o Senhor Jesus Cristo, ele se importa. E foi exatamente por isso que ele resolveu deixar, dentro de pouco tempo,
a sua glória, não julgando com usurpação ser igual a Deus, mas ele se esvazia dos seus atributos. Ele se esvazia da sua glória, da sua posição e da sua postura de autoridade, e ele assume a forma humana, porque se importa conosco, porque se importou comigo e com você. Ele deixa o seu trono de glória e assume a postura de um homem humilde, sem beleza, nem aparência, nem formosura. A palavra de Deus diz que ele era rejeitado e o mais humilhado entre os homens. Ele deixa o seu trono de glória para suportar uma cruz sangrenta. Uma cruz que iria esgotar-lhe os fôlegos até o seu último suspiro. Uma cruz que iria estar com ele suspenso e o seu sangue se esvaindo até as últimas gotas. Tudo isso porque ele se importa comigo e com você. Nós, antes de ter um encontro pessoal com o Senhor Jesus Cristo, éramos inimigos de Deus. Nós não tínhamos paz com Deus. Nós éramos inimigos e vivíamos nessa luta constante. Seguíamos o curso desse mundo como mortos dentro de um caixão que vão seguindo o curso de um rio. Amados irmãos, mas o nosso Deus estabeleceu a paz entre nós e o nosso Pai, o nosso Deus. Aquela amizade que tinha sido quebrada na transgressão de Adão lá no Éden, em Cristo Jesus, lá na cruz, estava sendo restabelecida. E tudo isso porque Ele se importa comigo e com você. Os discípulos naquela situação, eles estavam aterrorizados diante da tempestade, diante dos ventos e da água, com medo de afundar lá no mar da Galileia. Mas aí eles chegam diante de Jesus e dizem: Senhor, você não se importa? Você não está vendo o que está acontecendo? Como é que você consegue dormir? E muitas vezes nós temos essa sensação. Quando estamos passando por momentos difíceis na nossa vida, quando estamos enfrentando as tempestades da vida, nós temos a impressão e a sensação de que o nosso Deus está dormindo, de que Ele não ouve as nossas orações. E a pergunta que muitos já se fizeram: onde Deus está diante de toda essa pandemia, diante de todas essas desgraças no mundo? Onde Deus está? E a resposta é: Deus está onde Ele sempre esteve, cuidando do seu povo, porque Ele se importa comigo e com você. Tudo isso que já tem acontecido no mundo e que vai acontecer está no controle do Senhor. Mas de onde é que vem tanta doença? De onde é que vem tanta miséria? Fome, guerras, inimizades, governos brigando internamente e destruindo um país. De onde é que vem tudo isso? Isso tudo vem do pecado. É consequência do pecado. Todas essas coisas que nós estamos vendo e presenciando e vendo claramente acontecer são resultados da queda do homem, são resultados do pecado. Toda doença, toda mazela, toda inimizade, toda disputa insensível, isso tudo vem em decorrência do pecado. Onde Deus está? No lugar onde sempre esteve, se importando comigo e com você. E nas tempestades da vida, você acha que o Senhor está longe, mas de fato Ele está bem perto. A palavra de Deus, ela também diz lá em Hebreus, no capítulo 13, no capítulo 13, verso 5, seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque Ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. E o verso 6 diz: assim, afirmemos confiadamente, o Senhor é o meu auxílio, não temerei, que me poderá fazer o homem? Esse texto é uma segurança
da ação do Senhor Jesus Cristo se importando com o seu povo. Ele está conosco, Ele nunca vai nos deixar, Ele jamais vai nos abandonar, e Ele é o nosso auxílio. É como Ele também referiu lá em Mateus, no versículo 28, no capítulo 28, a partir do verso 18, que diz o seguinte: E Jesus, aproximando-lhes, falou, dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra, mostrando o senhorio de Cristo. Ele tem toda a autoridade. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então o Senhor Jesus Cristo, Ele promete aos seus discípulos e a nós que Ele vai estar conosco. Não é só um dia ou 2 ou um mês, é todos os dias até a volta dele para nos arrebatar. Amados irmãos, as tempestades da vida podem ser grandes, mas o Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, tem poder para nos dar paz diante das tempestades da vida. E Ele se importa comigo e Ele se importa com você. Não acho que o Senhor está dormindo diante de toda essa situação. Pelo contrário, Ele está cuidando de cada um de nós e nos abençoando com o seu poder eterno. Nós vimos que uma tempestade, ela pode acontecer mesmo diante da nossa obediência ao Senhor Jesus Cristo, e embora a tempestade seja aterrorizante, Jesus sempre vai estar no controle, Ele sempre vai estar no controle da situação, Ele sempre vai estar na polpa do barco, guiando o leme, né? E nós vimos que o Senhor Jesus, Ele se importa conosco, Ele se importa comigo, Ele se importa com você, Ele se importa com o meu bem-estar, Ele se importa com o seu bem-estar. E principalmente, nós vimos que Ele se importa com o seu estado de vida. Ele se importa também com o seu destino eterno. E se você ainda não recebeu Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, entenda que o que lhe aguarda é uma condenação terrível no lago de fogo, no inferno. Mas você tem a oportunidade de conhecer aquele que se importa com você, aquele que te ama, aquele que a palavra de Deus diz que Ele nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Receba Jesus Cristo em sua vida, entregue sua vida a Jesus Cristo, reconheça que Ele é o único e suficiente Salvador da sua vida, e que você, em uma atitude de arrependimento, abandonando o seu pecado, confessando a Cristo, pedindo perdão a Cristo, você entregue sua vida a Ele. Ele se importa com você. A última verdade do nosso texto de hoje é que a paz vem acompanhada da soberania de Deus. A paz, ela vem acompanhada da soberania de Deus. Além de se importar conosco, Ele mostra que Ele é soberano diante das tempestades. O versículo 39 ao 41, a palavra de Deus diz assim: E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Nesse momento, quando Jesus acordou, Ele dá uma das maiores lições da tempestade. A tempestade vem para nos tirar a paz. A tempestade vem para nos aterrar de medo. Mas o Senhor Jesus Cristo é aquele que, mesmo diante das tempestades da vida, pode nos dar a perfeita paz. Simplesmente Ele acorda, vê aquela situação que Ele já sabia, e Ele repreende o mar. Ele repreende o vento. E tudo se tranquiliza e fica em perfeita paz. Às vezes nós nos desesperamos com as coisas da vida à toa. E uma das coisas que nós devemos trabalhar em nossa vida, em nosso coração, é a confiança em Deus.
Se hoje você pudesse, através de um gráfico, avaliar a sua caminhada de confiança em Deus, como estaria o seu gráfico hoje? Você estaria com mais confiança? O gráfico estaria subindo ou o gráfico estaria lá embaixo? Como tem sido a sua confiança no Senhor? Diante de toda essa turbulência mundial, como você tem desempenhado a sua confiança em Deus, a sua confiança em Jesus Cristo? A tribulação e a tempestade está aí. E o que você tem feito? Como você tem confiado naquele que pode lhe dar paz diante das tempestades da vida? O Senhor Jesus Cristo, com a sua soberania, com o seu incrível poder, ele simplesmente falou e o mar e o vento lhe obedeceram. Isso traz uma verdade, amados irmãos, que ela vai de encontro com a nossa personalidade, que muitas vezes quer fazer a nossa própria vontade. O vento e o mar, com a voz do Senhor Jesus Cristo, eles obedeceram. O mar se aquietou, o vento brandou e se tornou-se em uma grande bonança. Mas nós nos deparamos com ordens diretas do Senhor Jesus Cristo para nós, como igreja, como servos do Senhor, e Ele diz na palavra dele como nós devemos proceder, como nós devemos agir e o que nós devemos fazer para honrá-lo. As forças da natureza, elas obedecem à voz do seu Criador. Elas obedecem e fazem assim como Ele tem ordenado. Mas nós, que além de sermos parte da criação de Deus, também nos tornamos filhos de Deus por meio de Jesus Cristo. No entanto, quando nós recebemos uma ordem, nós resistimos a cumprir essa ordem. Aqueles que foram criados com indistinção, seres racionais que conseguem pensar e raciocinar, são exatamente aqueles que querem viver segundo o seu padrão. Amados irmãos e queridos amigos, a soberania é de Cristo, não é nossa. O Senhor Jesus Cristo é que tem controle de toda a situação. E embora a tempestade seja aterrorizante, a paz, em meio à tempestade, ela vem acompanhada da soberania de Deus. O Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, pode nos dar, Ele tem poder para nos dar a paz perfeita diante das tempestades da vida, porque Ele é soberano, Ele é o Senhor. Ah, mas a pandemia está se alastrando, pessoas estão perdendo emprego, pessoas estão morrendo. Mas Deus é soberano. Deus, Ele é soberano. Essa realidade, ela nunca pode escapar dos nossos olhos. O nosso Deus, Ele é soberano. Mesmo diante das dificuldades que nós teremos que enfrentar, mesmo diante das catástrofes que a gente tem ouvido, pessoas morrendo, pessoas passando fome, mesmo diante disso tudo, Deus é soberano. Nada saiu do seu controle. E o clímax, o final dessa passagem, ela revela algo muito interessante do comportamento dos discípulos, a partir do versículo 40 ao 41, que diz assim: Então lhes disse, por que sois assim tímidos? Como que se não acreditassem no que tinha acontecido? Como é que não tendes fé? Talvez eles achassem que Jesus Cristo não seria capaz de parar aquela tempestade. E eles ficaram como quem não acredita no que viram. Depois de ter visto Jesus curar pessoas, depois de ter visto Jesus pregar, fazendo os seus milagres, depois de ter visto diversas coisas que Jesus fez,
Eles ficaram como quem não acredita, e naquela situação Jesus, como é que vocês não têm fé? Como é que vocês não confiaram em mim? Amados irmãos, a paz ela vem do nosso Deus. Mesmo em situações difíceis, que a gente acha que a tempestade, o céu ficando negro, a chuva caindo, os raios, os trovões, e a gente olhando o vento, ouvindo a zoada do vento e achando que não tem mais jeito, mas o nosso Deus é quem vai trazer a paz. Nós precisamos confiar nele. E a nossa fé esteja depositada nele. Nós sabemos que a nossa morada, o nosso lar, a nossa vida, ela não se resume ao que a terra pode oferecer, ao que a matéria pode oferecer. Porém, no que a nossa vida eterna, ela é fixada no padrão de Deus, no que Deus já nos prometeu e tem reservado para nós. Nós não devemos estar com a mente fixada no que é terreno, mas a nossa mente deve estar fixada no que é celestial. Quando nós depositamos a nossa confiança, a nossa fé plenamente em Cristo, agindo com cautela, nós iremos ver a paz do Senhor inundando o nosso ser. E é exatamente disso que precisamos. E é exatamente isso que o Senhor quer que nós façamos. Que nós, acima de qualquer coisa, possamos concentrar a nossa fé na sua paz, a paz perfeita que Ele traz ao nosso coração. No último versículo, o versículo 41, os discípulos, depois de terem ouvido aquela repreensão amorosa do Senhor Jesus Cristo, eles simplesmente perplexos, eles começam a falar uns para os outros. E eles, possuídos de grande temor, não era só mais o temor da tempestade, mas era um temor reverente ao Senhor Jesus Cristo, ao próprio Deus. Eles diziam, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Esse é o Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, que tem poder para nos dar paz diante das tempestades da vida. Esse é o autor da nossa fé. Esse é aquele que tem poder para nos livrar e nos libertar da condenação eterna. A tempestade parou. Os discípulos viram a voz de Cristo e viram também o mar se acalmando e o vento também. As tempestades que estamos enfrentando hoje, elas vão passar. Mas nós precisamos confiar naquele que pode dar essa perfeita paz ao nosso coração. Irmãos amados, não precisamos nos atemorizar, ficar estarrecidos de medo diante de tudo isso que tem acontecido. Confie no Senhor, confie em Deus. A tempestade pode ser aterrorizante, mas o Senhor está no controle. O Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, tem poder para nos dar paz diante das tempestades da vida. Que a palavra de Deus possa abençoar a vida de cada um, que nós possamos confiar cada vez mais plenamente na ação misericordiosa e graciosa do nosso Deus. Vamos orar e pedir que o nosso Deus nos enriqueça com a sua paz. Nosso soberano Deus, nosso grandioso Senhor, nós confiamos na tua misericórdia, ó Deus. Nós confiamos no teu senhorio e no teu poder. Senhor, essa tempestade que tem nos assolado, do medo, do isolamento social, tantos problemas que isso tem acarretado, Senhor, em diversas vezes tende a tirar a nossa paz.
Mas, Senhor Deus, tem misericórdia do teu povo, faz com que a tua paz, Senhor, seja abundante em nosso coração. Nosso Pai amado, rogamos a Ti que pela Tua benevolência, Senhor, nos ajude a ter mais fé. Aumenta-nos a fé, Senhor. Ajuda-nos a sermos fiéis e firmes diante dessa tempestade, confiando no Senhor, sabendo que em Ti, Senhor, nós teremos a perfeita paz, porque o Senhor tem poder para nos dar a perfeita paz diante das tempestades da vida. Pai, nós queremos Te pedir essas coisas e Te agradecer, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.